Hoje é a segunda palavra da série que a gente começou semana passada. Então, na semana passada, eu disse para vocês por quê, qual a razão, qual o objetivo que, como pastor, eu gostaria de alcançar. E aí, eu apresentei a vocês Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46, que diz assim, Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, eu, como pastor, não gostaria de ver essa igreja provocando Jesus a fazer o quê? Provocando Jesus a proferir, a declarar essas palavras. Irmãos, eu ficaria extremamente triste se Jesus, olhando para a Igreja Batista da Graça, ele ao olhar para ela, diz assim: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Como eu não gostaria que isso acontecesse, que a gente não provoque Jesus, a gente começou essa série de palavras, discípulo radical. E na primeira palavra, a gente aprendeu que o discípulo radical, ele é inconformado. Ele não se conforma, ele não toma a forma dos padrões do mundo. E a primeira pressão que o mundo nos impõe, quando eu digo nos impõe, impõe a quem é radical. E a gente conversou sobre isso na primeira palavra. É o relativismo. O discípulo radical, ele se opõe ao relativismo. Aí lembra como foi que eu apresentei o relativismo? Eu apresentei o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu apresentei o Salmo, acho que foi o Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Aí eu perguntei, quem recebe essa palavra? A igreja, amém, aleluia. A pastora depois em casa me confessou que disse assim, vem coisa por aí, daqui a pouco esse povo está dizendo que recebe. Aí depois eu apresentei Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí, o que é o relativismo? Aquilo que me agrada, eu recebo. Vejo como de Deus. Aquilo que não me agrada tanto, ou seja, o discípulo radical, ele tem que se opor a esse relativismo. O discípulo radical, ele tem a palavra como absoluta. Mesmo quando ela toca em áreas que eu não gosto. Mas ela sempre tem a razão. Então, o discípulo radical, ele vive inconformado. Ele não se conforma. Ele não toma a forma do mundo. E hoje, eu quero dar continuidade com a segunda palavra dessa série. Por quê? Irmãos, ser discípulo tem suas implicações. Não pense que você vai ser crente do seu jeito. Porque se você é crente do seu jeito, com todo amor e carinho, você não é crente coisa nenhuma.
ser discípulo necessariamente traz as suas implicações. E a principal implicação em ser discípulo é o relacionamento entre aluno e mestre. Essa é a principal implicação. Se eu sou discípulo, o discípulo, ele tem relacionamento com o seu mestre. O discípulo, ele é um aluno. E como aluno, jamais pode deixar de se relacionar com o seu mestre. Ouça, os 12, antes de serem apóstolos, o que eles foram? Discípulos. Antes de ser apóstolo, você precisa ser o quê? Um discípulo. Antes de ser pastor, você tem que ser o quê? Um discípulo. Antes de ser um mestre, você tem que ser o quê? Um discípulo. Antes de ser um evangelista, você tem que ser o quê? Um discípulo. Antes de operar no dom de cura e milagres, antes disso, você precisa ser o quê? Um discípulo. Queimar essa etapa é dar um tiro no pé. Antes do apostolado, eles foram discípulos. E como discípulos, eles estavam debaixo das instruções de quem? Eles estavam debaixo das instruções de Jesus. O discípulo, ele se coloca debaixo das instruções do seu mestre. O discípulo. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13, João 13, verso 13, a palavra de Deus diz assim, ó: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então o discípulo, ele se coloca debaixo deste ensino. Se ele não se coloca debaixo deste ensino, ele não é discípulo. Ele é até membro desta igreja, mas não é discípulo. Porque o discípulo radical, ele não abre mão das instruções do seu mestre. O discípulo radical, ele não abre mão porque ele sabe que sem elas, as chances de dar errado são enormes. Por isso que eu quero levá-los a Romanos, no capítulo 8, no versículo 29. Romanos 8, verso 29. E olha o que é que a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. E os predestinou para quê? E os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem, para serem conformes à imagem
Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela traz a instrução de que o discípulo radical deve ser como Jesus. O discípulo radical, ele deve ser como Jesus, para serem conformes à imagem de seu Filho. Igreja, o seu destino é a glória e não o fracasso. O meu destino, preste atenção. Quem aqui crê em destino? Não precisa nem pedir para ler a mão ou ver cartas. Se você crê em destino, irmão, eu creio e sei qual é o meu. O meu destino é dar certo. O meu destino não é dar errado. O meu destino, Felipe Rocha, é a glória. Eu não entrei no ministério pastoral para perder. Eu não entrei no ministério pastoral para fracassar. E ninguém entra para perder. E ninguém entra para fracassar. Porque o destino de um discípulo radical é a glória e não o fracasso. Agora, isso é possível? Por que isso é possível? Por que a glória e não o fracasso? Porque quando eu me torno semelhante a Jesus, o fracasso, ele não é um fim em minha vida. Se eu, dia após dia, semanas após semana, estou trabalhando, caminhando, me esforçando para ficar debaixo das instruções de Jesus, se dia após dia eu estou caminhando, estou trabalhando para ser semelhante a Ele, o fracasso na minha vida nunca será um fim. É o que ele diz em João capítulo 16, versículo 33. Você pode abrir sua Bíblia e ver João 16, versículo 33. João 16, 33. Tenho-vos dito isto. Para quê? Para que em mim tenhais o quê? No mundo? Mas o quê? Por quê? Ele fracassou ou venceu? Ele fracassou ou venceu? Então o meu destino qual é? A glória e não o fracasso. Mas é a glória, uma vez que eu estou me tornando semelhante a Ele. Não é uma glória humana. Não é uma glória baseada em dogmas religiosos ou dogmas humanos. É uma glória baseada nos valores dele. Meu irmão, se eu estou me esforçando para ser como ele, não vai dar errado. Eu não vou fracassar. O fim da minha vida não é um fracasso. O fim de qualquer projeto no qual eu me coloco não é um fracasso. É a glória. Aí você vê, mas pastor, então por que tanto crente fracassado? É porque é crente meia boca. É crente que não tem coragem de se tornar semelhante a Ele. É crente que não tem coragem de ser como Jesus, de se colocar debaixo daquilo que Ele ensina, se colocar debaixo da sua palavra, não questionar a sua palavra e apenas obedecer a palavra, porque o caminho pelo qual nós estamos passando, o Mestre já passou. E se Ele já passou, a instrução dele é certa.
A semelhança com Cristo é o propósito de Deus para o discípulo radical. Temos que ser semelhantes a Ele. 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João 2, 6. Que diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele. Então, o discípulo radical deve andar como ele. E como foi que ele andou? João 13, 1. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Vai me dizer como foi que ele andou. O discípulo radical tem que andar como ele andou. E como foi que ele andou? João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Como foi que ele andou? Amando. O amor de Jesus, que dá a vida, é o principal critério para saber se estamos nos tornando semelhantes ao Mestre. O principal critério. Você não se torna semelhante a Jesus a priori porque você entra no mistério. Pastor, é proibido entrar no mistério? Não. Você não se torna semelhante a Jesus a priori porque você prega a palavra. Ou porque tem um dom. Você sabe que está se tornando semelhante a Jesus pelo nível de amor com o qual você ama. Porque como foi que ele andou? Amou-os até o fim. Irmãos, irmãs, amar até o fim não é discurso. Não pode ser discurso. Por quê? Porque foi uma realidade vivida pelo Mestre. Na prática, o Mestre amou e amou até o fim. Então, o discípulo radical, ele ama, por quê? Porque ele é semelhante ao seu Mestre e Senhor. Não venha para cá com a sua santidade, com a sua santarrice, se ela não vier recheada de amor. Se ela não estiver recheada de amor, você é discípulo do outro e não de Jesus. Mas pastor, eu caminho com a Bíblia. Mas pastor, eu estou todo final de semana no culto, sim, mas mesmo no culto. Porque eu não sei se você sabe, na igreja de Jesus, eu digo de uma forma geral, juntando todas as igrejas, na igreja de Jesus, dentro dela, tem uma sinagoga de Satanás. Pastor, isso é coisa da sua cabeça? Não, é só ler Bíblia. Então não venha para cá com a sua santidade, com uma santarrice que não seja recheada de amor. Por quê? Porque Deus não nos chamou para sermos discípulos de Norex.
Ele nos chamou para amarmos. E digo mais, Deus não está afim de discípulos de final de semana. Gente que só pensa em se colocar debaixo das instruções no final de semana. Deus não está afim dessa gente que só se coloca debaixo da cruz, atrás da cruz, final de semana. O discípulo radical, ele não ama só no final de semana. Deus não está afim de denominações. Deus está afim dos discípulos que amam uns aos outros. Mesmo quando esse outro não é da sua congregação. Porque aí o discípulo, tem uns discípulos que só quer amar os que são da sua congregação. Não querem amar a turma da congregação do... Só ama se for da mesma congregação. Se for da congregação do... Não ama. Que discípulo é esse? Não é radical, é um outro tipo de discípulo. Vejamos o exemplo de um discípulo radical. Sabe onde é que a gente encontra esse exemplo? Em Lucas 10. Vamos a Lucas 10. Versículo 25. Lucas 10. Versículo 25. Você encontrou, amém? A palavra de Deus diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está escrito onde? Isso está escrito onde? Você não respondeu. Isso está escrito onde? Na lei. Porque na graça não está escrito assim. Na graça está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, e ao próximo como Jesus amou. Que fique bem claro. Que na lei está escrito que você deve amar como a si mesmo. E na graça está escrito que você deve amar como Jesus amou. Vamos prosseguir? E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Verso 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. Quem? O crente. O crente. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Quem era que vinha pelo caminho? O sacerdote. Não era o cara. Não era. Não era o cara. Aquele cara que você só falta botar no inferno. Não era ele. Era você. Era você que vinha descendo pelo mesmo caminho. Olha que coisa linda.
Você, cheio da unção, você que conhece a Bíblia de capa a capa, vinha descendo pelo mesmo caminho. E aí o que foi que você fez? Seu entendido de Bíblia, que só falta pegar a galera das outras religiões e jogar no inferno. O que foi que você fez? Veja o que foi que você fez. Vinha descendo um crente. E vendo, fez o quê? Passou de largo. Vocês não têm nada a ver com isso. Vamos lá. Continuando. E de igual modo também. Aí de igual modo vinha Samuel, Júnior, Nilton, Marília, Maressa, Efraim e eu. Caí no pacote. Vínhamos juntos. Compartilhando, dizendo que você viu o fogo. Fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. É isso. Rapaz, você viu que culto? Rapaz, hoje foi só chapação. E aquela nota? Só que aquela música é em si bemol. E Nilton entrou fora do tom, quase sempre. Quase sempre ele atravessa mais do que eu. Confesso. E aí a gente vinha descendo, chamamos Roberto, que faz parte na multimídia, vamos lá tomar um sorvete, aí vamos aí, vinha descendo. Você também está no pacote. Para não deixar a galera da filmagem de fora, ele chamou a galera da filmagem também, porque faz tudo parte, é mídia, negócio holofote e tal. E aí o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Nesse dia, convidado especial, o Felipe, que tem uma rajada de glória. E, né? Pai, quero voltar para os teus braços. Rapaz, a pegada hoje foi forte. Menino. Aí teve uma hora que a gente vinha descendo Marília e disse assim, quase que eu não conseguia nem ficar de pé de tanta unção. Quem era essa galera? Vinha descendo essa galera. E essa galera que vinha descendo, foi o que ela fez? Viu e passou, mas certo, vinha um espírita, vinha um cara lá do outro tipo de mesa. Se escandalize não. Escandalize não. Já que você veio hoje, fica aí, receba. Aí veio um cara que todo mundo diz que ele não é de Jesus. Veio um cara que nem aparência de ser de Jesus tem. Pelo contrário, a turma tem medo dele. A turma tem medo. Aí vinha descendo esse cara. Quem era esse cara? O bom samaritano, ou o certo samaritano. Veio até ele e vendo, foi o que ele fez. O cara que não parece que é de Jesus, o que foi que ele fez? Movido de íntima compaixão. Verso 34, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que de mais gastares tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Aqui está um exemplo de discípulo radical. O discípulo radical, quase sempre,
entra no prejuízo para abençoar o seu semelhante. Eu vou repetir. O discípulo radical quase sempre entra no prejuízo para abençoar o seu semelhante. Exemplo. Acabou o culto aqui agora. Aquela lanchonete famosa que tem ali perto do HU, que a maioria de vocês vão lá. Rogério. Aí a gente decide, vai lá para Rogério. Chegando lá em Rogério, o que é que você gosta de comer lá em Rogério? Um X-Bacon. E você? X-Filé. Só que está lá 2 discípulos radicais em Rogério. Vão comer X-Bacon e X-Filé. E aí, sentam. E aí quem chega? Chega um esfomeado. Alguém que não tem condições de comprar o lanche. Só que você está com o dinheiro contadinho para o X-Bacon e o X-Filé. Está na hora de entrar no prejuízo. Desce para um misto, desce para outro misto, para poder sobrar grana, para poder alimentar o outro. O outro foi alimentado e vocês também foram alimentados. Isso é ficar no prejuízo. E na maioria das vezes, o discípulo radical, a cidade, na verdade, está sentindo falta desses discípulos. Não, eu quero meu X-Bacon. Outros dizem, não vou abrir mão do meu X-Filé. Levita, sacerdote. É quem pensa assim. Discípulo radical não, hoje não vai dar. Hoje eu vou ter que abrir mão do X-Filé. Hoje eu vou ter que abrir mão do X-Bacon. Porque eu não vou ter condições. Quando eu tenho condições, beleza. Eu mantenho meu X-Bacon, mantenho meu X-Filé. E ainda pergunto, eu não digo faça um misto para ele. Eu pergunto, você quer comer o quê? Porque tem uma raça de crente aí que come o X-Filé, come o X-Bacon e manda fazer um misto para o outro que está com fome. Penso numa raça de crente que eu não gosto nem que chegue perto de mim. Porque isso não é amor, Vitória. Isso não é amor. É lindo, aqui nenhuma crítica, porque Marissa também já postou. Aqui não vai nenhuma crítica. É lindo a gente pegar o Starbucks. Tem gente aí que nem sabe o que é isso, mas a galera jovem sabe. Starbucks, como é que chama? Starbucks, é isso? Olha. Fui a São Paulo, quer ir logo pegar o copo famoso, que tem nada contra, viu? A galera que crê nela, que tem Iemanjá na foto aí. Não parece com Iemanjá na foto? Não parece? Mas Ibope pode parecer, a gente nem associa, tá nem aí, bota pra frente. É lindo tirar foto com um copo do Starbucks. Mais lindo ainda é compartilhar amor. É muitas das vezes abrir mão do Starbucks e pedir um simples café com leite. Ou até um café mesmo puro. Então, aqui, o bom samaritano, ele entrou no prejuízo para abençoar o seu semelhante. Agora, detalhe, ele não entrou em dívidas. Que fique bem claro, porque aqui a cabeça do povo é assim. O povo, ele quando pende por uma coisa, ele quer fazer o ensino, quer o que não fez em 10 anos, quer fazer numa semana e se enche de dívida. Eu não estou ensinando você a fazer dívidas por causa do seu semelhante. Eu estou ensinando você, a palavra de Deus está ensinando você a entrar no prejuízo por causa do seu semelhante. Quantos entenderam? Foi o que o samaritano fez.
por que ele fez? Porque ele entendeu, como discípulo radical, ele entendeu o que Deus fez. E o que foi que Deus fez? Deus ficou no prejuízo. Deus deixou de ser Deus. E quando foi que Deus deixou de ser Deus? Quando ele se esvaziou, quando ele abriu mão da sua glória, quando ele desce e se encarna e toma forma humana, ali Deus ficou no prejuízo por você. Agora você não quer ficar no prejuízo por ninguém? Que discípulo é esse? O discípulo radical. Ele está sempre pronto para realizar a vida de alguém, assim como o seu Senhor. E a minha oração é que Deus me use, é que Deus use essa igreja para realizar a vida de alguém. Porque o discípulo radical, ele é semelhante ao seu mestre. E o seu mestre, com base em João 13, verso 1, diz que ele amou-os até o fim. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1 e 2, 1 Coríntios 13, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 13, verso 1 e 2, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Verso 2, vamos ler juntos o verso 2, 1, 2, 3 e... Não somos nada em Deus se não tivermos. Não somos nada em Deus se não tivermos. Eu sou semelhante a Jesus quando eu amo. Quando eu amo. Eu sou semelhante a Ele quando eu amo. Por quê, pastor? Porque ainda no capítulo 13, no versículo 4, 5 e 6, 1 Coríntios 13, verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Verso 5, a igreja, por favor. Verso 6, a palavra diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com... Então o amor me livra do pior que há em mim. Só o amor pode fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um discípulo radical? É, Nelson? Você é um discípulo radical? É, Cristiano? Éder, você é um discípulo radical? Ricardo, você é um discípulo radical? Carlos, você é um discípulo radical? Sou. Se é, então trate de amar. Trate de amar. Por quê? Porque o mestre não quer que o amor seja apenas pregado. O mestre deseja que o amor seja manifestado. Esse é o desejo do mestre. E uma igreja raiz, ela tem que manifestar o amor. Um discípulo raiz,
ele tem que manifestar o amor. Chegou a você, chegou, então acolha e trate com amor. Não importa quem seja. Uma pessoa, um dia desses, é uma pessoa com a qual a gente mantém contato. E eu, no dia a dia, eu fui observando a tristeza no semblante. Eu fui observando a angústia na fisionomia. Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo com essa pessoa? Meu Deus. E aí, todas as vezes que eu cruzava com essa pessoa, eu dizia, é uma luta, né? Tá difícil. Mas deixa eu te dizer, não tá difícil só para você, não. Tá difícil para todo mundo. Ele olhava para mim assim, e é, seu Antônio? Eu digo, tá difícil para todo mundo. E creia, vai melhorar. Vai melhorar. Ele com fé em Deus. Com fé em Deus. E ele é alguém do grupo LGBT. Eu digo, meu Deus, chegou a mim. O fato de eu não concordar com o grupo que ele participa não leva o discípulo radical a repelir esse ser humano. Se chegou a mim, eu vou acolher. Fato de acolher não significa dizer que eu concordo com a prática de A ou de B, não, irmão. A minha parte é acolher. O que ele vai fazer com o meu acolhimento, isso eu aprendi aqui com a Raquel, uma vez ministrando. O que ele vai fazer com o meu acolhimento é um problema dele, não é meu. A minha parte é acolher. Aí uma vez eu chegando em casa, tarde, eu vejo uma sombra no escuro, fumando. Eu digo, será que é fulano? Que angústia da... Perdão, depois vocês cortem. Que angústia da peste é essa? Parei o carro. Ao invés de subir e viver minha vida e dormir, estava cansado, tomar meu banho e quem quiser que se resolva. Parei o carro, estacionei e fui até o indivíduo. Ah, irmãos, conversamos, oramos, choramos. E eu disse para ele, esse não é o projeto de Deus. Deus não projetou essa derrota. Os seus negócios vão prosperar. Você vai vencer. Há uma história da parte de Deus para ser construída na sua vida. Aquele menino chorava. Pronto, orei, declarei sobre a vida dele e segui. Deixei ele lá. Com a caminhada, nos encontramos novamente. Ele, seu Antônio, o senhor não acredita. Minha irmã vai me ajudar. Eu não sei como, seu Antônio, mas ela vai injetar um dinheiro nos meus negócios. Porque, seu Antônio, tá difícil. Eu disse, tava difícil. Alegre-se, homem. Porque o que Deus tem preparado para você é muito maior. Alegre-se. E ele está em paz. Os negócios dele voltou a correr como um rio. Chegou a você, acolha. Porque o discípulo radical só tem uma opção: amar. O que ele vai fazer com esse amor não é problema meu. É problema meu se eu não o amá-lo.
Igreja de Jesus, neste tempo confuso, é um tempo de tantas confusões, tantas religiões. É um tempo de ateísmo, é um tempo de relativismo, é um tempo de um cristianismo que, como diz o Leandro Carnal, a gente precisa cristianizar os cristãos de novo. É um tempo de vários guetos, de várias opções. É um tempo louco. E o que eu vou fazer nesse tempo louco? Quem chegar a mim, eu vou acolher e amar. Repito, o que vai fazer com esse amor não é um problema meu. Passa a ser problema meu quando eu não amo. O discípulo radical, ele ama. E por que ele ama? Porque ele é semelhante ao seu mestre. E a instrução do mestre é: ame como eu amei vocês. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem entendimento, entenda o que o Espírito diz à igreja. Você recebe essa palavra? Amém ou não amém? Então dê um forte aplauso ao Senhor, ao Deus desta palavra. Aleluia!